Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje, preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar o que acharam, menos sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar. O vídeo, na pacata cidade de Miranópolis, onde as manhãs eram calmas e os fins de tarde tingidos de tons dourados, vivia uma mulher de passos suaves e olhos que pareciam sempre perdidos em lembranças antigas. Seu nome era Faiza, menos uma mulher simples, de roupas modestas, cabelo preso com grampos gastos, e uma expressão que exalava silêncio. Trabalhava como empregada em uma antiga mansão no topo da colina, pertencente à poderosa família Ferraz, conhecidos por suas festas luxuosas e amigos influentes. Faiza raramente falava, cumpria suas tarefas com precisão. Lavava os corredores, arrumava os cristais do salão e servia os convidados com a cabeça baixa. Para muitos, ela era quase invisível, um pano de fundo na vida agitada e vaidosa da mansão. Era comum ouvir sussurros e risadas abafadas quando ela passava. Alguns a achavam ignorante, outros, simplesmente, não a achavam nada. Certa tarde, enquanto Faiza encerava o chão de mármore do salão principal, ouviu a filha dos patrões, Emanuela Ferraz, comentar com amigas sobre uma festa que organizaria na noite seguinte. Teremos música ao vivo, vinho francês e convidados que realmente entendem de classe, dizia com arrogância. Faiza continuou seu trabalho, mas seus dedos, por um breve segundo, pararam sobre o pano. A palavra música ainda tocava como uma corda esquecida dentro de si. A festa começou pontualmente às 20 horas. A mansão estava radiante e belas por toda parte, trilhas de pétalas nas escadas, taças tilintando e pessoas falando alto com sotaques pretensamente europeus. No canto do salão, um belo piano de cauda negra reluzia sob a luz do lustre, mas ninguém o tocava menos. Era mais peça de decoração do que instrumento, quando a noite já estava avançada. E o vinho fazia os convidados se sentirem mais ousados. Emanuela teve uma ideia maliciosa. Entre risos, comentou: e se pedíssemos a nossa querida Faiza para nos entreter com o piano? Dizem que todos os pobres acham que sabem de arte. Alguns convidados riram, outros incentivaram a ideia, seduzidos pela expectativa de ver algo ridículo. O homem mais velho, com tom zombeteiro, bateu palmas. Vamos, Faiza, venha mostrar seu talento escondido. Dê-nos um concerto. A sala caiu em um silêncio ansioso e carregado de ironia. Faiza, que observava de longe enquanto trocava os copos vazios da mesa, congelou. Sentiu os olhares sobre si como agulhas. O coração começou a bater mais forte, mas ela manteve a expressão calma. A pedido dos patrões, foi conduzida até o piano como uma marionete diante de um público risonho. Ao sentar-se diante do teclado, passou as mãos sobre as teclas, sem pressioná-las. Seus dedos tremeram, seus olhos se fecharam por um momento, e então, o mundo ao seu redor pareceu desaparecer. Mas ela não tocou. Ela apenas descansou os dedos sobre as teclas, como se dialogasse com elas em silêncio. Os risos começaram a surgir. Outra vez, ora, ela nem sabe por onde começar, comentou alguém no fundo. Mas um homem entre os convidados não riu. Seu nome era Reinaldo, um velho músico aposentado, professor de piano por décadas. Ele observava não com escárnio, mas com fascínio. Os olhos de Faiza, ainda fechados, pareciam estar em outro tempo, em outro espaço. Ele notou a forma como ela posicionava as mãos, não como uma amadora, mas como quem conhecia intimamente aquele instrumento. Reinaldo aproximou-se calmamente. Você sabe tocar, não é? Perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Faiza não respondeu, apenas abriu os olhos, respirou fundo e retirou as mãos do teclado. Levantou-se com dignidade e voltou às suas tarefas. A sala, agora dividida entre risos e curiosidade, seguiu com sua festa. Para os demais, Faiza era apenas uma camponesa tímida e estranha. Para Reinaldo, ela era um enigma. Naquela noite, quando todos já haviam ido dormir, Reinaldo ficou para trás. Pediu um café simples à cozinha, e antes de sair, cruzou com Faiza no corredor. Se um dia quiser conversar sobre música, eu adoraria ouvir, disse ele com um leve sorriso. Faiza apenas assentiu com a cabeça, mas nos seus olhos, por um segundo, brilhou algo esquecido. Uma lembrança, talvez, ou talvez o início de algo que nem ela mesma esperava. Aquela mulher simples não tinha apenas mãos de empregada. Ela carregava dentro de si uma história, e talvez, uma melodia adormecida esperando ser libertada. Na manhã seguinte à festa, a mansão estava em silêncio. O chão ainda brilhava do baile da noite anterior, mas havia um peso no ar. Faiza realizava suas tarefas como sempre, em silêncio, em ritmo constante, mas por dentro, algo nela havia se movido. A humilhação pública que sofreu, ao ser forçada a se sentar ao piano,
não a havia destruído, como esperavam. Pelo contrário, reacendeu em seu peito um fogo antigo que ela julgava extinto. No entanto, ela também se sentia exposta. Sabia que os olhares daquela noite, especialmente os de riso, queriam enterelar mais fundo em sua invisibilidade. Mas havia um olhar diferente. O do homem chamado Reinaldo. No final daquela tarde, Faiza foi surpreendida no jardim dos fundos da mansão. Reinaldo estava lá, sentado em um banco de madeira com um caderno de partituras nas mãos. Achei que poderia encontrá-la aqui, disse ele, sem levantar o tom de voz. Faiza olhou em volta, como quem avalia se alguém mais está vendo. Não quero problemas, respondeu, com um tom gentil, porém firme. Não estou aqui para causar. Estou aqui porque vi algo em você que poucas pessoas veem, menos silêncio com significado. Você conhece o piano, não conhece? Faiza hesitou. Por alguns segundos, o passado voltou como ondas. Ela criança, sentada no piano de sua escola pública, seu pai sorrindo ao vê-la tocar. A morte repentina dele. A pobreza que se abateu. O abandono da música. Ela desviou os olhos. Era outra vida, disse, quase num sussurro. Talento como o seu não pertence ao passado. Faiza, disse Reinaldo. Ele apenas dorme, esperando ser acordado, com uma delicadeza que não encontrou resistência. Ele estendeu um papel com uma sequência simples de acordes hoje à noite. No salão, quando todos dormirem, se você quiser, toque isso. E então se foi. Naquela noite, a mansão adormeceu como sempre. Os criados se recolheram. Os senhores estavam em seus quartos. E o piano estava sozinho, envolto na penumbra do salão. Faiza caminhava em direção à cozinha quando parou. Sentiu o chamado. O mesmo chamado que sentia quando criança ao ouvir um velho rádio tocar Bach e Chopin. Com passos quase fantasmas. Ela entrou no salão, sentou-se, colocou o papel deixado por Reinaldo sobre o piano. Respirou fundo, fechou os olhos e tocou. A música era simples, mas seus dedos não apenas a tocavam menos. Eles falavam, a melodia fluía como um rio calmo, profundo, cheio de curvas e memórias. Cada nota carregava dor e beleza. Cada pausa era uma confissão. Quando terminou, olhou ao redor. Silêncio. Estava sozinha. Ou pelo menos pensava que estava. Atrás da cortina pesada do salão, Reinaldo observava. Seus olhos estavam marejados. Nos dias seguintes, Faiza e Reinaldo passaram a se encontrar em segredo, sempre depois que todos dormiam. Ele trazia partituras simples no início. Depois, mais complexas, a cada noite, Faiza mostrava uma habilidade surpreendente, não apenas em técnica, mas em sentimento. Ela interpretava a música como se fosse extensão de sua alma. Reinaldo, um homem que achava que já tinha visto tudo na música, se redescobria ao lado dela. Você não é uma aluna comum, dizia. Eu não sou uma aluna, respondia ela com um leve sorriso. Sou alguém que esqueceu como viver. Mas a paz era frágil. Algumas noites depois, Emanuela, movida por ciúmes e desconfiança, acordou com sons distantes vindos do salão. Curiosa, desceu silenciosamente as escadas e viu, pela fresta da porta entreaberta, Faiza tocando um trecho de Debussy com tal emoção que a fez congelar. Ao invés de reconhecer o talento que estava diante de seus olhos, Emanuela sentiu raiva. Como podia uma simples empregada tocar com tanta beleza? Como ousava brilhar onde ela, herdeira da casa, era apenas sombra? Ela voltou ao seu quarto sem fazer barulho, mas em sua mente já arquitetava algo. Na manhã seguinte, Faiza encontrou seus utensílios de trabalho trocados, suas tarefas dobradas. Foi mandada para limpar os estábulos, uma função que nunca fora sua. Sentiu o desprezo nos olhos de Emanuela, agora mais frio do que nunca. Mas ela não reclamou. Naquela noite, mesmo exausta, voltou ao piano e tocou. Reinaldo, mais uma vez presente, percebeu a mudança em sua expressão. Ela sabe. Faiza sentiu, mas eu também sei algo agora. A música é minha. Eles podem me dar o trabalho mais sujo, podem tentar me fazer desaparecer, mas não podem tirar de mim o que minhas mãos lembram e o que meu coração sente. Reinaldo colocou uma partitura nova sobre o piano. Então chegou a hora de mostrá-los. Todos eles, as noites de Miranópolis tornaram-se cúmplices de um segredo que se desenrolava sob o teto da mansão Ferraz. Faiza, a empregada silenciosa, continuava com suas tarefas diurnas como uma sombra menos invisível, inofensiva, esquecida. Mas quando as luzes se apagavam e o mundo dormia, ela se tornava outra mulher. Uma intérprete de emoções, uma contadora de histórias sem palavras, uma pianista cujas mãos haviam redescoberto a linguagem da alma. Reinaldo, cada vez mais impressionado, sabia que Faiza não era apenas uma mulher com talento. Ela era uma artista rara, moldada pela dor, lapidada pelo silêncio, e iluminada por uma força interior que poucos ousavam ver.
A sua música tem cicatrizes, ele dizia, e é por isso que ela toca tão fundo. Mas o segredo não estava mais tão seguro. Após ter flagrado Faiza tocando na calada da noite, Emanuela Ferraz passara a observar com olhos ainda mais frios. Sua inveja crescia como veneno. Desde criança, fora ensinada que talento estava ligado a status, e agora, ali estava Faiza, uma criada, superando sua presença apenas com os dedos. Durante um almoço em família, Emanuela decidiu agir. Sabe, mãe, disse casualmente. Às vezes ouço sons de piano durante a madrugada. Acho que o salão tá mal assombrado. Todos riram, exceto Reinaldo, que sentiu a ponta de veneno no comentário. Talvez alguém da casa esteja ensaiando escondido, ele respondeu, num tom neutro. Emanuela o encarou por um instante. Ou talvez tenhamos empregados mais ambiciosos do que imaginávamos. Naquela noite, Reinaldo encontrou Faiza hesitante diante do piano. Estão desconfiando, disse ela. E você vai deixar o medo calar sua música? Faiza permaneceu em silêncio por longos segundos. Então sentou-se, fechou os olhos e começou a tocar. A peça era intensa, quase sombria, cheia de pausas longas e notas graves, menos como se estivesse colocando para fora toda a tensão que lhe esmagava o peito. Reinaldo, emocionado, sugeriu algo ousado. Você precisa tocar para o mundo. Não, pode mais se esconder. O mundo não quer me ouvir, respondeu ela. Então, você deve obrigá-lo a escutar. Ele falou sobre um concurso de talentos que aconteceria dali a um mês na cidade vizinha. Um evento respeitado, com júri de renome e ampla divulgação. Você não precisa vencer, apenas tocar. Faiza olhou para ele como se estivesse diante de um abismo. Eu nunca subi em um palco, nunca toquei para desconhecidos. Você tocou para mim, e eu era um estranho. Ela sorriu, sem alegria, mas com aceitação, enquanto os ensaios secretos continuavam. Emanuela tramava. Ela passou a vigiar Faiza de longe, anotando horários, rastreando movimentos. Até que uma noite, escondeu-se atrás da cortina mais pesada do salão e assistiu Faiza interpretar uma sonata com uma precisão e emoção que ela jamais havia presenciado. Ao terminar, Faiza levantou-se e se preparava para sair quando Emanuela surgiu das sombras. Então é verdade, disse com um sorriso falso. A pobre criada sonha em ser artista. Faiza não respondeu. Não se preocupe. Eu também sei guardar segredos. Mas seu tom era ameaçador. Na manhã seguinte, Faiza foi chamada ao escritório dos patrões. A mãe de Emanuela a olhou. Com desaprovação, temos ouvido relatos sobre você tocando o piano da família sem permissão. Faiza baixou os olhos. Eu apenas tocava à noite, quando não atrapalhava ninguém. A música é uma arte, Kara, e não cabe a empregados brincar com ela, completou Emanuela. Agora, em tom cruel, você está dispensada das áreas nobres da casa. Qualquer novo abuso resultará em demissão. Faiza assentiu e saiu com dignidade, mas por dentro, sentia-se prestes a quebrar. Naquela noite, Reinaldo a encontrou sentada no jardim. Olhando para o céu nublado, eles querem te calar, e tão conseguindo não. Só conseguirão se você desistir. Ele então estendeu um envelope. A ficha de inscrição do concurso, você decide. Mas eu estarei lá, esperando te ouvir menos com ou sem palco. Faiza segurou o envelope com mãos trêmulas. Dentro dela, algo pulsava. Raiva, medo, orgulho e um desejo. Não de vingança, mas de prova menos de mostrar que sua música não era brincadeira, era sobrevivência. Naquela madrugada, pela primeira vez, ela tocou para si mesma. Não por Reinaldo, não pelo salão, não para responder à humilhação, mas porque no fundo aquela música era sua voz. E ela, enfim, estava pronta. Parafalar. O tempo parecia correr mais rápido em Miranópolis. As folhas das árvores já começavam a cair, anunciando a chegada do outono, estação que carregava tons melancólicos. Assim como a alma de Faiza, após o confronto com Emanuela e a ameaça de ser demitida, algo dentro dela mudou. Ela não era mais apenas uma empregada escondendo talento nas sombras. Agora, era uma mulher que escolhera enfrentar o mundo. E a si mesma. Todas as noites, ela praticava em silêncio. Jane não era Maze, apenas uma questão de técnica. Cada nota tocada por seus dedos era como uma memória sendo revivida. A música não era só arte. Era cura. A melodia que fluía de suas mãos não era escrita em papel. Era desenhada em feridas que nunca cicatrizaram por completo. Reinaldo observava tudo com a sensibilidade de quem entende que grandes artistas não são feitos de glória, mas de dor. Você não está apenas tocando, ele dizia. Está lembrando. Faiza sorria com os olhos tristes e também estou me libertando. Com o concurso se aproximando, Reinaldo intensificou os treinos. Corrigia pequenas falhas, exigia concentração, ensinava postura de palco. Faiza absorvia tudo em silêncio.
Sua mente voltava constantemente a um dia específico do passado. O dia em que sua infância foi quebrada. Ela tinha apenas 12 anos quando seu pai faleceu. Ele era mecânico, mas à noite, sentava-se com ela ao piano da escola comunitária. Dizia que ela tinha ouvidos de anjo. Quando ele partiu, o piano foi trancado, e a vida virou luta. A música ficou para trás, menos até agora, faltando poucos dias para o concurso. Reinaldo teve uma ideia audaciosa. Você não vai apenas participar, Faiza, vai abrir o evento. Ela arregalou os olhos. O primeiro número. Você está louco. Todos os olhares estarão em mim. Exatamente. E eles precisam ver você antes que se encham de preconceitos. Mas e se eu falhar? Reinaldo se aproximou e tocou. Em sua mão. Você só falha quando se cala. E sua música não nasceu para ficar em silêncio. No grande dia, Faiza acordou antes do sol. Vestiu o único vestido simples e elegante que Reinaldo havia comprado para ela, menos azul escuro, discreto, mas digno. Prendeu os cabelos com um grampo de pérola que sua mãe lhe deixara. Enquanto caminhava até a estação de trem com Reinaldo, o mundo parecia mais pesado, mas também mais vivo. Na cidade vizinha, o teatro onde o concurso aconteceria era imponente, com colunas brancas, tapete vermelho e uma multidão de gente bem vestida. Faiza-se, Cynthia, deslocada quase como se tivesse invadido um sonho alheio. Mas quando entrou nos bastidores e viu o piano de cauda negra esperando no palco, sentiu um sopro de familiaridade, menos como reencontrar um velho amigo. Enquanto isso, em Miranópolis, Emanuela descobria por meio de uma amiga que Faiza estava inscrita no concurso. Como ela ousa, disse entre dentes. Decidida a humilha, lá publicamente Emanuela pegou o carro da família e foi até o teatro. Chegou minutos antes da abertura. Sentou-se na primeira fileira, com um sorriso venenoso no rosto. O auditório silenciou quando o apresentador anunciou: com vocês, nossa primeira participante Faiza, de Miranópolis. Houve cochichos, alguns riram discretamente, mas ela caminhou até o palco, com passos firmes, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Sentou-se ao piano. Os holofotes a cegavam, mas ela fechou os olhos, respirou fundo, e começou a tocar. A peça era autoral, composta por ela durante noites insones, sem palavras, sem nome, mas com alma. A melodia começou suave, quase como um sussurro de lembrança. Aos poucos, ganhou intensidade, velocidade, peso. O piano chorava, gritava, e depois se calava em silêncio repentino, menos apenas para recomeçar. Com mais força mais profundidade, o público foi silenciado pela emoção. Reinaldo, sentado nas laterais, sentia lágrimas escorrerem a cada nota. Lembrava-se de todas as mulheres invisíveis como Faiza. Todos os talentos calados pela arrogância dos poderosos. Todos os sonhos abandonados por causa da pobreza. Emanuela, que esperava rir, agora estava pálida. Seus dedos tremiam. Ela queria se levantar, interromper, protestar menos. Mas não conseguia se mover. Faiza desarmava com algo que ela nunca teria. Verdade. Ao terminar, o teatro permaneceu em silêncio por alguns segundos. Os segundos que antecedem algo raro. E então, aplausos. Primeiro tímidos, depois explosivos. De pé longos e sinceros em Faiza. Permaneceu sentada, olhos marejados. Ela não sorriu, mas em seu peito, algo finalmente se acalmou. Ela não precisava mais provar nada. Sua música falara por ela. Nos bastidores, jornalistas, músicos e professores a cercaram. Todos queriam saber: onde você estudou? Por que nunca ouvimos falar de você antes? Faiza apenas respondeu: eu estudei na vida. E até hoje, ninguém quis ouvir. Reinaldo se aproximou e disse: você está pronta para o mundo? Ela o encarou com serenidade. Agora, ele que precisa estar pronto para mim. O som dos aplausos ainda ecoava nas paredes do teatro enquanto Faiza deixava o palco. Seus passos agora eram diferentes, menos mais leves, mais seguros. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia o peso da invisibilidade. A música, que por tanto tempo foi prisioneira dentro dela, finalmente havia encontrado sua voz. E o mundo, mesmo que por alguns minutos, escutou. Nos bastidores, rostos desconhecidos se aproximavam com palavras de admiração. Você é genial. Foi a performance mais emocionante da noite. De onde você veio? Faiza respondia com humildade, quase tímida, mas com o brilho nos olhos de quem já não precisava se esconder. Do outro lado da cortina, Emanuela deixava o teatro em silêncio. Sua presença, antes arrogante, agora era quase invisível. Pela primeira vez, ela entendeu que classe social não compra talento, nem apaga o brilho de quem nasceu para iluminar. Sua tentativa de humilhar Faiza havia se virado contra si mesma menos. E isso a feria mais do que qualquer crítica. Na manhã seguinte,
Miranópolis despertou com uma nova história correndo de boca em boca. A empregada da mansão Ferraz emocionou um teatro inteiro. O vídeo da apresentação de Faiza viralizou nas redes locais e logo chegou a páginas nacionais. Compositores, críticos musicais e amantes da arte começaram a procurá-la. Convites para entrevistas, bolsos do estudo e concertos começaram a surgir. Mas Faiza não queria fama, não buscava palcos luxuosos nem autógrafos. O que ela buscava era respeito, não pelos outros, mas por si mesma. Reinaldo, orgulhoso como um pai, caminhava ao lado dela pelas ruas da cidade. Eu te disse que o mundo precisava te ouvir. Faiza sorriu com delicadeza e precisa de você para lembrar que ainda sabia falar. Com o tempo, Faiza passou a dar pequenas apresentações em escolas públicas e casas culturais. Não cobrava ingressos. Queria apenas que outras meninas, como ela foi um dia, entendessem que talento não tem uniforme, nem endereço. Em uma de suas apresentações, algo especial aconteceu. Enquanto terminava uma peça de Chopin, ouviu palmas tímidas no fundo do auditório. Ao olhar, viu uma jovem com uniforme de escola e olhos arregalados de admiração. Ela se aproximou e disse: Você estudou em conservatório? Faiza respondeu com um sorriso: Eu estudei com a vida. E agora é sua vez. Essa menina se chamava Nayara e, com o tempo, tornou-se sua aluna. Assim, a música de Faiza passou a ecoar em outras mãos, em outras histórias. Alguns meses depois, Faiza foi convidada para tocar em um evento internacional de talentos emergentes. Em Lisboa, apesar da grandiosidade do convite, ela hesitou. Sentia-se completa com o que já havia conquistado. Foi Reinaldo quem a lembrou. Você não é só Faiza, a empregada. Você é Faiza, a mulher que fez o mundo silenciar para ouvir. Ela, assim, e naquela noite, no palco europeu, tocou novamente sua peça autoral, menos a mesma do concurso. Mas agora, com novas notas, com novos silêncios. Era a mesma dor, mas curada. As notas agora contavam não só uma história de dor, mas de superação. Ao retornar, foi recebida como heroína, mas ao invés de se mudar para a capital ou viver entre artistas famosos, decidiu ficar em Miranópolis. Transformou um velho armazém no centro da cidade em uma escola de música comunitária, gratuita para crianças e jovens. Deu a ela o nome que definia sua própria jornada: Notas Invisíveis. Lá, ensinava mais do que técnica, ensinava coragem, ensinava que cada silêncio pode virar melodia, que cada ferida pode se transformar em arte. Emanuela, agora mais madura, foi até a inauguração da escola. Carregava um buquê simples e um olhar diferente. Eu queria pedir desculpas, disse, quase em sussurro. Faiza olhou com calma. Algumas palavras machucam, outras curam. Obrigada por essa. Emanuela sentiu, emocionada. Você me ensinou mais do que qualquer professor. A música faz isso com a gente, respondeu Faiza. Anos se passaram. A escola cresceu, assim como o legado de Faiza, mas ela nunca se deixou levar pela fama. Continuava simples, discreta. Tocava piano toda noite, como quem conversa com Deus. Um dia, sentada ao lado de Nayara, agora sua principal aluna menos ela, disse: Você sabe por que eu toco? Porque você ama? Sim. Mas também porque foi assim que aprendi a sobreviver. E naquele momento, Nayara entendeu tudo. Cada nota, cada silêncio, cada lágrima. Assim termina a história de uma mulher que foi forçada a tocar piano, para ser zombada menos, mas que, ao fazê-lo, despertou o mundo com sua verdade. Ela era simples, mas sua música era grandiosa. Nos encontramos na próxima história. Até lá, que suas notas também encontrem o seu som.